Olá! Antes de mais nada, aquele aviso importante de sempre, tá? Essa análise é totalmente informativa. O nosso objetivo aqui é puramente educacional. Então, isso não é, de forma alguma, uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Combinado? Bom, vamos direto ao ponto. Existe uma estratégia que ficou super popular, sabe? Especialmente para quem está começando a investir. A ideia é montar uma carteira só com aqueles fundos imobiliários de baixo valor, os chamados FIIs base 10. A grande questão que a gente vai investigar hoje é: será que essa tática faz mesmo sentido no longo prazo? É muito fácil entender o porquê de tanta gente se sentir atraída por essa estratégia. A ideia de poder comprar mais cotas com menos dinheiro, parece muito bom, né? Vamos dar uma olhada nos motivos por trás dessa popularidade toda. E olha, esse dado aqui da B3 explica muita coisa. Praticamente todos os investidores de fundos imobiliários no Brasil são pessoas como eu e você, pessoas físicas. Isso mostra que o mercado é dominado pelo investidor individual, o que acaba criando uma demanda enorme por produtos que parecem mais acessíveis, mais fáceis de comprar. E aqui estão os principais atrativos, aquilo que todo mundo vê de cara. Primeiro, claro, a acessibilidade. É psicologicamente muito mais fácil desembolsar R$ 10 do que 100. Isso, por sua vez, tende a aumentar a liquidez, já que mais gente negocia, o que pode diminuir a diferença entre o preço de compra e o de venda. Com mais gente investindo, as taxas também podem ficar mais competitivas. Mas o principal argumento, a estrela do show, é o famoso efeito bola de neve. E aqui a gente chega no coração da estratégia base 10, a promessa de que o patrimônio vai se multiplicar mais rápido. A lógica é que ao reinvestir os dividendos, a compra de novas cotas acontece bem mais depressa, o que aceleraria os ganhos. Mas a pergunta que fica é: isso é uma vantagem matemática de verdade ou é mais uma percepção, um efeito psicológico? Para entender isso, nada melhor que uma simulação. Vamos lá. Com um aporte de R$ 200 por mês num FII base 10, já no quarto mês dá para comprar uma cota a mais só com os dividendos. Em 2 anos, são 5 cotas extras por mês. Agora, no cenário do FII base 100, o processo é bem mais lento. Leva 10 meses para comprar a primeira cota extra e depois de 2 anos ainda se está comprando só uma cota a mais por mês. A diferença parece gritante, não é mesmo? Mas é aqui que está o pulo do gato. Apesar da enorme diferença no número de cotas que se consegue comprar com os rendimentos, o valor financeiro, o dinheiro que cai na conta todo mês, é exatamente o mesmo, R$ 53. Nos dois cenários, a matemática não falha. Se o dividend yield, ou seja, o percentual de retorno for o mesmo, o resultado final em dinheiro também será. E essa frase resume tudo perfeitamente. A sensação de progresso ao ver o número de cotas aumentando é um grande motivador, não há dúvida. Ajuda muito a manter a disciplina de investir, mas, do ponto de vista puramente financeiro, não existe uma vantagem matemática real em escolher um fundo só porque a cota dele é mais barata. Ok, agora que a gente desmistificou o tal do benefício, vamos para a parte mais delicada, o perigo que muitas vezes fica escondido. Focar demais no preço pode fazer a gente esquecer o que é mais importante, a qualidade do que se está comprando. Um preço baixo, às vezes, pode ser um sinal de alerta. E para ilustrar esse risco, vamos a um exemplo real do mercado. Um fundo que gera bastante discussão, o Vino 11. Ele é um ótimo caso para a gente entender o que alguns indicadores, como o preço sobre valor patrimônio, podem acabar escondendo. Bom, quando se olha para um número desses, a primeira reação pode ser: uau, que oportunidade! Um P sobre VV de 0,49 sugere que o fundo está sendo vendido na bolsa com um desconto de 51% sobre o valor dos seus imóveis. É como comprar algo que vale R$ 100 por apenas 49. A pergunta que todo investidor deveria fazer é: por que o mercado estaria dando um desconto tão grande assim? O primeiro sinal de alerta aparece aqui. Quase metade da receita de aluguel do fundo vem de um único inquilino, a Globo. Se somarmos os 3 maiores, eles respondem por 70% da receita. Isso é um risco de concentração altíssimo. Se um desses inquilinos decide sair ou renegociar o contrato para baixo, o impacto nos dividendos pode ser bem forte. E este gráfico aqui mostra outro ponto de muita atenção. O fundo tem R$ 426 milhões em dívidas. Isso é mais da metade do seu patrimônio líquido. No mercado, isso é conhecido como um alto grau de alavancagem. Significa, de forma simples, que o fundo dá bastante endividado em relação ao tamanho dos seus ativos. Mas
Um fundo imobiliário pode pegar empréstimo? A lei não permite isso diretamente. Então, como eles se endividam? Por meio de uma operação chamada securitização. Explicando de forma bem simples, o fundo vende os aluguéis que ele ainda vai receber no futuro. Uma empresa compra isso, transforma num título de dívida, o famoso CRI, e vende para outros investidores. O fundo recebe o dinheiro na hora, mas cria uma obrigação de pagar essa dívida lá na frente. E aqui mora o perigo. Muitas dessas dívidas são corrigidas por juros que variam, como a nossa taxa Selic. Se os juros sobem muito, o custo dessa dívida pode aumentar mais rápido do que a receita dos aluguéis. E aí, numa situação apertada, o gestor pode ser forçado a vender imóveis do fundo, talvez num momento ruim de mercado, só para conseguir pagar as contas. Pois bem, depois de ver a atração do BES 10 e os riscos que podem estar escondidos, o que a gente aprende com tudo isso? É hora de juntar as peças e focar no que de fato constrói um bom investimento a longo prazo. A grande lição que fica, eu diria, é esta: a qualidade dos imóveis, uma boa diversificação de inquilinos e, principalmente, a competência da equipe que gere o fundo são fatores muito mais importantes para o sucesso do que simplesmente o preço da cota. O preço é o que se paga, qualidade é o que se leva para casa. Então vamos lá, para fechar nossa análise, vamos fazer um resumo rápido dos pontos mais importantes que vimos hoje. Em resumo, a estratégia de focar em FIIs base 10 é ótima pela acessibilidade e por aquele empurrãozinho psicológico que ela dá. Mas é crucial ficar de olho nos riscos que podem não ser tão óbvios, como dívidas altas ou uma carteira de imóveis de baixa qualidade. No fim das contas, uma análise cuidadosa é sempre a melhor pedida. E agora fica a reflexão: no que é melhor focar? No preço ou na qualidade? Seria ótimo ver as diferentes opiniões sobre esse assunto aqui nos comentários e, claro, para mais análises como essa, é só se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!